Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com algumas correções do PET volume 3 do primeiro ano do ensino médio, semana 3. Vamos trabalhar hoje sobre o risco e consequências do consumo de bebidas alcoólicas, principalmente na adolescência. E o primeiro texto que é colocado para vocês traz informações estatísticas sobre o consumo de álcool e óbitos relacionados a esse consumo, além de trazer informações sobre transtornos e consequências à saúde atribuídos ao consumo de álcool, bem como a dependência dessa substância e suas implicações na vida social do indivíduo. É importante a leitura deste texto para poder responder as questões que se seguem. No campo de atividades, temos a atividade número 1, que pede o seguinte: vamos refletir sobre o trecho abaixo, retirado do artigo Uso de álcool entre adolescentes, conceito, características epidemiológicas e fatores etiopatogênicos. Diante das informações acima citadas no texto e no trecho abaixo, reflita e escreva sobre qual o efeito que as propagandas possuem para influenciar o consumo de álcool por crianças e jovens. Então, inicialmente, deveremos fazer a leitura deste texto, que foi retirado de um artigo. O título do artigo é Uso de álcool entre adolescentes, como foi citado anteriormente. O artigo é este. Eu vou deixar no campo de descrição um link para vocês acessarem esse artigo, mas com a pesquisa rápida do título desse artigo, vocês conseguem encontrá-lo na internet. Mas vai estar no campo de descrição desse vídeo. É importante a leitura desse artigo, é pequeno, tem apenas 4 páginas, para vocês construírem a resposta de vocês. Então, após a leitura do texto anterior, como do artigo, vocês devem escrever qual o efeito que as propagandas possuem para influenciar o consumo de álcool por crianças e jovens. É um texto que vocês devem construir de forma bem pessoal, colocando as informações tratadas nos textos dessa semana. Eu construí aqui um modelo de resposta, na verdade mais um exemplo que um modelo, que pode servir de base para vocês construírem a resposta de vocês. Eu coloquei o seguinte: as propagandas vinculadas nos meios de comunicação têm certas influências sobre o consumo de álcool por jovens. As propagandas buscam contextualizar o consumo de álcool a situações de prazer, relaxamento, amizade e humor, dentre outras possibilidades, fazendo com que o público a que se destina, no caso o público adulto, projete a ideia de que o consumo de álcool lhe possibilitará essas sensações. Essas possibilidades de sensações estão relacionadas a expectativas dos jovens também, que são diretamente ou indiretamente influenciados pelas propagandas. Então eu coloquei basicamente o seguinte: que a propaganda busca vender uma ideia de que o consumo do álcool está envolvido com situações sociais prazerosas. Quando você observa algumas propagandas vinculadas na mídia, você observa que o consumo de álcool está relacionado a situações em que as pessoas estão felizes, estão em momentos de lazer, de prazer, de alegria, estão rodeadas de amigos. Então toda essa ideia que a propaganda quer vender, ela projeta uma possibilidade de que, se eu consumir o álcool ou a bebida alcoólica, em especial a cerveja, que são as principais propagandas, eu vou conseguir, ou eu tenho ideia de que aquilo pode ocorrer. Então é uma questão de induzir a pessoa ao consumo para poder obter aquela satisfação momentânea, aquela alegria, aquele convívio com os amigos, e que não se traduz como verdade. Com isso, cria-se uma expectativa de que, consumindo aquilo, eu alcanço essa felicidade. E isso é projetado na cabeça das pessoas de forma geral, mas dos jovens principalmente, porque esse período da adolescência o indivíduo fica mais suscetível a influências desse tipo, principalmente. Então, com base nessa ideia, eu construí esse exemplo de resposta que vocês podem utilizar para responder a questão de vocês. Atividade 2 pede o seguinte: vamos refletir. Na semana 2, realizamos atividades sobre o alto índice de acidentes de trânsito. Na semana 3, vamos refletir sobre os riscos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, principalmente na adolescência. E aqui traz alguns dados estatísticos, que é interessante a leitura. Depois é pedido o seguinte: a partir da leitura do texto Folha Informativa Álcool, que é o primeiro texto dessa semana, e das informações do quadro acima, este quadro, redige um texto sobre consumo de álcool entre jovens no Brasil. Descreva os riscos, consequências e consumo abusivo de álcool, e como estes podem ser evitados. Aqui, pessoal, é para vocês construírem um texto. Obviamente que vocês têm que colocar os riscos e consequências do consumo abusivo de álcool, então apresentar o problema, e depois vocês devem colocar o que pode ser feito para evitar isso. Então seria basicamente um texto dissertativo argumentativo. Eu fiz um modelo, um exemplo mais específico, que vocês podem tomar como base para construir o texto de vocês. O texto é esse. Coloquei um título: Jovens e o consumo de álcool.
Coloquei o seguinte: o consumo de álcool na adolescência é um problema que precisamos enfrentar. Se consumido de forma indiscriminada, pode causar doenças e dependência. Quase 40% dos jovens brasileiros experimentaram álcool pela primeira vez entre 12 e 13 anos. Sejam influenciados pela mídia, que vincula o consumo de álcool contextualizado em situações de alegria e entretenimento, ou, por exemplo, em casa, o fato é que a nossa juventude está consumindo mais e mais bebidas alcoólicas. Além disso, o problema está também na obtenção das substâncias alcoólicas, que são facilitadas por falta de fiscalização ou cumprimento da lei. O consumo indiscriminado do álcool pode levar à dependência, além de trazer alguns malefícios à saúde. O consumo de álcool pode trazer prejuízos ao fígado, que é responsável pela metabolização do álcool no organismo, além de trazer prejuízos ao estômago, coração, entre outros órgãos. Se isso não for suficiente, o consumo desordenado de álcool interfere na vida social do indivíduo, levando à queda de desempenho nos estudos, comportamentos desordenados, além de problemas no trânsito, que é o tema da semana anterior. O caminho para diminuir o consumo de álcool na adolescência é complexo e árduo. São necessárias mudanças sociais e comportamentais. Precisamos adequar a propaganda vinculada na mídia, evitando interferência nesse público, além de conscientizar sobre o risco à saúde do consumo exagerado de álcool. Além disso, precisamos pensar na estrutura familiar, pois o exemplo também é uma porta de entrada para o consumo de álcool. É um texto bem simples, pequeno, rápido, tentei ser o mais incisivo possível e colocar todas as informações aqui mínimas para vocês construírem de vocês. Eu tentei contextualizar a parte inicial, trazendo o que era o problema, trouxe alguns dados que são presentes nessa semana. Depois eu desenvolvi de forma muito breve, quais as consequências e problemas relacionados ao álcool. E no final eu tentei colocar algum tipo de solução para este problema. Então vocês podem utilizar isso como um exemplo para vocês construírem o texto de vocês. Então a atividade 2 era a construção de um texto, como eu acabei de exemplificar. Na sequência, nós temos duas questões. A primeira é do Enem, de 2003, e a segunda é da PUC-Rio 2009. Já tem a resposta das duas aqui embaixo, mas eu vou tentar fazer uma explicação breve sobre cada uma das duas. A número 1 pede o seguinte: os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Aí aqui temos a tabela. Cada uma dessas concentrações de álcool no sangue traz algum tipo de efeito e que é importante a leitura para responder a questão. Então, de 0,1 a 0,5 é sem influência aparente, ainda que com alterações clínicas. 0,3 a 1,2, euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção. 0,9 a 2,5, excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade das reações motoras. 1,8 a 3,0, confusão mental e perda de coordenação motora. 2,7 e 4,0, estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. Esta palavra aqui tem como significado estado de inconsciência profunda de origem orgânica, com desaparecimento de sensibilidade ao meio ambiente e da faculdade de exibir reações motoras. E 3,5 a 5,0, coma e morte possível. Então, diante dessas informações, temos o seguinte: uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta a resposta, como já colocado, é a letra A. Uma pessoa que tenha consumido 3 latas de cerveja deve ter uma concentração aproximada de 0,9, então ela deve enquadrar entre 0,3 e 2,5. Porque se a gente pensar, de 0,3 a 1,2 está presente a possível concentração. Então aqui seriam os efeitos que essa pessoa deve apresentar. E aí, analisando aqui, até por um caráter de exclusão entre um efeito e o outro, a gente percebe que a queda de atenção, que é colocado aqui nessa segunda faixa, queda de sensibilidade e reações motoras, que é colocado na terceira faixa, que responde a nossa questão. Na número 2, a gente tem o seguinte: a lei seca, aplicada em diversos estados brasileiros, trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela sua detoxificação é o
a gente já tem a resposta, que é a letra B, o fígado, que é responsável, né? Eu até coloquei aqui uma definição rápida. O fígado tem a capacidade de metabolizar as moléculas de etanol para eliminar as substâncias do nosso organismo. Mas quando a dose é alta ou ingerida em pouco tempo, os subprodutos deste processo ficam concentrados e eles são tóxicos para as células hepáticas. Aqui é só uma observação a mais, mas a função, né, de metabolizar o álcool, de detoxificação, é do fígado, que é a letra B. Com isso, então, pessoal, a gente conclui aqui a semana 3 do primeiro ano do ensino médio do PET volume 3. Qualquer dúvida, deixem no campo de comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço.